Desde 2015, a UBRA faz ações junto com a comunidade do Quilombo do Areal, aqui em Canoas. 3 termos de cooperação foram assinados esse ano. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com o Birajara Toledo, representante do Instituto Remanescentes Quilombolas do Rio Grande do Sul, e a professora Simone Imperatori, diretora de Assuntos Comunitários da UBRA. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos primeiro, para as pessoas que não conhecem, onde fica, o Birajara e como se formou o Quilombo do Areal aqui em Canoas. Porto Alegre. Porto Alegre, desculpa. Boa tarde aos telespectadores do programa Conexão. É sempre importante essa oportunidade de nós, militantes do Movimento Social Negro, estarmos aqui falando sobre a questão da importância das comunidades quilombolas e toda a luta empreendida para que nós possamos avançar no sentido da consolidação de um processo de cidadania. O Quilombo do Areal, ele existe já na Cidade Baixa, fruto de um processo histórico que remonta à história da baronesa do Gravataí e o barão de Gravataí, onde há muitos anos os escravos alforriados eram assentados no entorno dessa casa. Com o decorrer do tempo, até mesmo porque as leis impediam que os negros, mesmo libertos, os alforriados, pudessem registrar suas terras, porque a primeira lei de terras no Brasil ela data de 1850. Então, essa primeira lei já impedia que, mesmo libertos ou forros, pudessem ter a titularidade de sua terra. Então, essa comunidade está lá já há mais de 100 anos, lutando e resistindo a todo um processo de expulsão, porque, historicamente, as nossas cidades, Porto Alegre, qualquer outra cidade, viveu um processo de expulsão de parcela dessa comunidade negra, assim como aconteceu com a ilhota, que foram expulsos no processo de crescimento da cidade para fora do perímetro da cidade. Foi criada a Restinga na década de 60, que era muito carente de infraestrutura. Então, aquele núcleo, assim como parte da Vila Lupicínio Rodrigues, resistiu a esse processo de expulsão dentro de uma concepção higienista de tirar essa comunidade negra daquela região que vinha passando por um processo de urbanização. Então, mais do que nunca, o IACOREC, que é o Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombo, que procura assessorar essas comunidades, também comemora também com a comunidade quilombola do Areal esse passo importante que foi a celebração desse termo de cooperação técnica. Bom, agora vamos para Canoas. Aqui a UBRA, há um envolvimento dos cursos, por exemplo, de odontologia, me corrija se eu estiver errado, professora, serviço social, fotografia, entre outros. Quais são as atividades realizadas no Quilombo? São muitas, Bis? Então, assim, a gente começou com um trabalho com roda de conversa com as idosas, que é, na verdade, o PPG em Promoção da Saúde, Programa de Pós-Graduação. Então, trabalha nessa questão do envelhecimento, com senhoras, a gente chama roda de conversa. Também, como tu disseste, o pessoal da Odonto faz um trabalho em prevenção e atendimento. Também temos o pessoal da comunicação, trabalhando empregabilidade e identidade quilombola, no sentido, inclusive, de produção de materiais que remontem esse resgate identitário, e também prepare esses jovens para o trabalho, E nós trabalhamos também com um curso de moda muito forte, no sentido que lá nós temos estamos elaborando um plano de trabalho, de qualificação do artesanato local e da atividade produtiva do grupo de senhoras, a partir de resíduos, de tecidos. Então, a gente está trabalhando também na qualificação desses processos. Essas são as principais ações, Fora isso, a gente tem também trabalhado na construção de um projeto coletivo, de essa escrita da história do Quilombo. Então, ele trabalha muito com histórias orais, Eu ia perguntar se tem esse resgate histórico. Porque quando tu falaste na roda de conversa com as senhoras, eu imaginei que essa roda de conversa é um território muito produtivo para se resgatar historicamente, quase um século. Exato. Ou mais. É interessante também destacar que está sendo produzido um vídeo
por professores e alunos aqui da UBRA, no ponto de vista de ter essa memória relatada pelos protagonistas dessa história. Então, isso também é muito importante, porque a memória ela faz parte do saber e de toda a sua história. Então, é mais uma iniciativa fruto dessa parceria extremamente respeitosa em que existe entre os quilombolas e a universidade e as organizações, o IACOREC, que é uma organização do movimento social negro, e a UBRA, nesse processo de construção e troca de saberes. Né? Isso é imprescindível. Então, como militante do movimento social negro, eu tenho que saudar, eu me sinto na obrigação de saudar a iniciativa da UBRA através do seu reitor Marcos Zimmer e também do pró-reitor de assuntos acadêmicos, o professor Pedro Henrique. Essa iniciativa é a universidade dialogando com a sociedade no seu local de vida. Claro. Então, isso é de suma importância, porque estabelece essa troca de saberes que vai ser bom para a promoção da cidadania, bom para a promoção da igualdade racial. Em cima dessa perspectiva, que eu acho também extremamente produtiva, dos dois lados, né? Aqui a gente teria a pergunta de qual é o benefício. Por exemplo, uma atividade odontológica, a gente já imagina um benefício prático mesmo, né? Cuidando da saúde das pessoas que estão ali no areal. Agora, dos dois lados, vamos pegar um outro tipo de benefício, a troca de saberes. Né? Como é que a comunidade recebe todos esses benefícios e esse contato, como é que eles enxergam isso? E também, aí, no outro lado, Simone, como é que os alunos têm essa experiência extremamente produtiva, né, de resgate histórico, de contato, né, com um ambiente talvez que não fosse de alguns deles, enfim, Bira, de um lado e de outro. Eu posso rememorar uma das oficinas que o IACOREC fez com o Conselho Federal de Psicologia, isso em 2001, e depois em 2002, 2003, que uma das temáticas era o preconceito humilha e faz sofrer. Então, no âmbito da psicologia, tem uma grande contribuição a ser feita, do ponto de vista de que as pessoas ali na comunidade, a partir do seu fenótipo, da sua história de negritude, naquele espaço, não sentem qualquer tipo de dificuldade, estão ali. Quando sai para o contato com a sociedade, essa diferença ela passa a ser notada. E isso muitas vezes vai significar, tu andando num shopping ou num supermercado, fruto de toda uma construção pseudocientífica, tu passa a ser visto como um suspeito. Então, essa questão do sofrimento pode ser auxiliada através da psicologia, mitigados os efeitos desse processo, no processo da educação. Quer dizer, tem uma construção pseudocientífica que coloca que o racismo é a superioridade da raça branca sobre as demais. Sim. E isso também a gente vai encontrar na Constituição de 1934, no parágrafo 138, a questão da eugenia. Sim. E que tinham pensadores, Afrânio Peixoto, que colocavam que aquelas pessoas, né, aquelas pessoas, entendam-se indígenas, negros, eles tinham uma incapacidade cognitiva. Então, eram colocados à parte. Então, na realidade, isso tudo não é à toa que nós temos na Constituição de 1988, os artigos 215, 216, a criminalização do racismo, porque quem sofre racismo são os negros, são os indígenas, são os próprios ciganos, os demais grupos LGBT também sofrem esse tipo de discriminação. Então, essas questões elas são de muito importante e essas trocas também do ponto de vista de resgatar contribuição da autoestima dessas pessoas, que nós somos cidadãos. É que, na realidade, a abolição, no dia 14 de maio, colocou uma condição de um cidadão de segunda classe, que foi colocado na sociedade, foi colocado sem qualquer tipo de preparo ou expectativa de qualificação para a inserção no mercado de trabalho. Sim. Então, isso é importante. Essas parcerias, elas também trazem a necessidade de que a questão dos africanos escravizados, vindo do continente de África, que são 54 países, 57 países, tem história, tem riquezas e tem uma rica contribuição nesse processo civilizatório que é o Brasil, que vivam as demais etnias, os italianos, os alemães, mas que também os negros também sejam comemorados e celebrados como importantes na construção desse país.
Bom, e até mesmo a gente imagina, só para não deixar passar, há também a ideia de se criar uma biblioteca comunitária ali também, né? Só para a gente não deixar passar como outra das iniciativas. Né? Essa em parceria com a Fundação Bancos Sociais, né? Então a gente está construindo isso junto, a gente estava discutindo isso há pouco. São vários parceiros, não é só a Ubra e Quilombo trabalhando, são vários parceiros. Sim. Bem, a extensão na Ubra é um espaço de aprendizagem, é uma função acadêmica. Então, os projetos de extensão, dentre eles, aqui a ênfase, então, nos projetos desenvolvidos no Areal da Baronesa, tem uma ênfase de etos de aprendizagem. Então, assim, ó, na verdade, o que se estabelece é o compartilhamento recíproco de saberes. Então, muito assim, mais do que a prática em si. Exato. Na verdade, até os nossos alunos e professores, né, eles vão numa questão de levar o seu melhor, né, dentro do que é planejado junto com o Areal, porque essa é uma questão assim, ó, a gente chega, a gente senta, a gente planeja junto com eles, né, a gente faz, é tudo colaborativo, né, aí a gente decide papéis e atribuições, existe uma corresponsabilidade, então essa questão do empoderamento, da questão emancipatória, né, então não é um assistencialismo, a gente não trabalha desta forma, né? Então a gente respeitando o saber. E aí vou te dizer assim, ó, que o que nós temos ganho é exatamente o alinhamento da teoria e da prática na formação dos nossos alunos, a conexão com a qualidade social da nossa educação, que é uma educação que, por excelência, bom, o Datafolha já disse isso, né? Então já está no ranqueado lá, já está, mas também a qualificação social desta aprendizagem, desta educação, que está focada no compromisso da identidade luterana, né? E principalmente no compromisso com as populações vulneráveis. Então, é uma coisa muito natural, horizontalizada, né? E a gente trabalha assim, então, com grupos de professores extremamente comprometidos, assim como nos demais projetos. Sim. Para encerrar, já que essa parceria está fazendo o meio de campo com outras parcerias, não só os alunos da Ubra que ainda não sabiam, e espalhados por outros campi da universidade, por exemplo, São Jerônimo, Guaíba, enfim, Cachoeira do e Sul. até mesmo outros interessados que querem colaborar com essa parceria, é possível e como? Sim, na verdade, assim, ó, nós temos... Bom, o e-mail seria simone.brum@ubra.br. Sim. Né? A gente está com o site da Ubra aberto aqui. Isso. Ali na extensão, né? Ali sobre a extensão, a gente vai entrar em programas e projetos, vai ter algumas coisas ali, vários projetos, né? Então, sempre o vínculo é a coordenação do seu curso ou a coordenação de extensão da sua unidade. Nós temos projetos assim com todo o Rio Grande do Sul, em cada uma das unidades, e também temos projetos sendo desenvolvidos na modalidade de educação à distância. Nós temos 4 projetos que envolvem, inclusive, o Observatório de Direitos Humanos, envolve uma série de questões. Então, assim, nós temos no Rio Grande do Sul uma grande possibilidade que os nossos alunos participem. Né? Então, extensão para além de cursos, de eventos, extremamente importante, todas essas temáticas, mas também a viver experiências sociais extremamente relevantes. Bom, na sua tá formação. Lá o site, está na tela, www.ubra.br, ali no espaço extensão, né, a gente está vendo projetos comunitários, né, então você pode ter mais informações e, acima de tudo, se engajar, colaborar, se envolver, não só para o seu aprendizado, onde todos estamos aprendendo a conviver, né, de forma igual. Se possível, eu acredito que nós fazemos votos que essa iniciativa da Universidade Luterana, ela se estenda também para as demais unidades onde existem campos e as comunidades quilombolas, porque é um processo de muito enriquecimento, onde todos os envolvidos ganham, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da cidadania, da observância dos preceitos básicos da dignidade humana, e também dizendo que a gente espera que, quando da visita do reitor Marcos Zimmer à comunidade do Areal, também haja uma cobertura e também de forma pioneira. Nós somos uma organização que atua há 17 anos, mas eu acredito que a Ubra ela cumpre com um papel pioneiro de formalizar um termo de cooperação técnica com as comunidades, com a comunidade quilombola do Areal e uma organização do movimento social negro na promoção da igualdade racial. Então, isso nós não podemos deixar de registrar e também celebrar mais um passo importante na luta de combate ao racismo e à discriminação. Bira, já sou íntimo, né? A gente já estava falando fora da área. O Birajara, seja sempre bem-vindo, transmita o nosso abraço a toda a comunidade.
Simone, professora Simone, seja bem-vinda também e que sirva de exemplo essa parceria da UBRA para outras instituições de ensino se aproximarem. Não é uma exclusividade da UBRA, é isso que a gente quer. Exatamente. Tá bom? Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho.